Então, para que a gente possa trabalhar, a gente tem que começar com um banco de dados, né? E aí, como sempre tem esse problema, né? Como é que a gente vai fazer o banco de dados? Vamos criar o banco, vamos fazer a tabela e depois vamos popular a tabela? Para evitar essa etapa aí no ambiente de estudo, a Microsoft ela já disponibiliza para a gente um banco de dados pronto, que é esse carinha aqui, ó, Adventure Works. Vocês podem pesquisar. Geralmente o Adventure Works vai estar logo no topo da lista aí de pesquisa, ó. Banco de dados de exemplo do Adventure Works, usando o SQL Server. Então, ele vai ter a página explicando o que é, né, qual é a função, o que precisa. Tem aqui, ó, o SQL Management Studio, o SQL Server. E aí depois é só escolher qual é a versão que você vai trabalhar de acordo com o banco de dados que você tem. Na minha máquina aqui, eu estou usando o SQL Express, né, 2016. Então, a gente tem que escolher aqui de acordo com a base que a gente está trabalhando. E lembrando, né, se eu for usar uma questão de compatibilidade, tem que ser da versão da minha máquina para baixo, nunca da versão da minha máquina para cima. Eu até posso, por exemplo, se eu quiser aqui, pegar a versão 2008 e instalar no 2016. Eu não posso fazer pegar o 2019 e instalar no 2016. Bom, gente, aqui não tem muito mistério. Tá? Clicar no arquivo, ele vai fazer o download. Eu já tenho esse download feito aqui na minha máquina, né? Eu já fiz isso previamente, então já está aqui o arquivo .back. Uma vez o arquivo .back estando na sua máquina, vê que ele é um arquivo pequeno, a menos de 50 megas, 46 megas, pouquinho. Aí agora a gente parte aqui para o SSMS. Então vou carregar SSMS, lembrando que SSMS, né, é a sigla de SQL Server Management Studio, só que é muito trabalhoso falar isso tudo, né? Só para a gente poder ver, vou escolher aqui, ó, Database Engine, né? Ou seja, uma arquitetura de banco de dados, né? Engenharia de banco de dados. Aí, qual é o servidor que eu quero acessar? Quando a gente utiliza o SQL Express instalado pelo Visual Studio, ele vai criar uma instância chamada LocalDB. E ele vai criar um servidor padrão que é o MS SQL LocalDB. Então, a gente pode digitar esse caminho aqui, ó, entre parênteses, LocalDB, barra invertida, e o nome da instância, MS SQL LocalDB. Lembrando também que eu posso instalar o SQL Server, o SQL Express, né, na minha máquina e fazer o uso do localhost. No caso, eu não precisaria colocar essa instância aqui barra invertida, né? Eu poderia criar um servidor realmente, e aí eu poderia hospedar isso, passar só o endereço de IP do servidor, só o nome de host do servidor, e aí ficaria um pouquinho mais simples. Mas o Express ele faz esse conceito aqui. LocalDB é a instância padrão, MS SQL LocalDB. Quando a gente usa o SQL Express, ele utiliza o nome da máquina barra SQL Express. Então, a gente tem aí essa diferença de acordo com a instalação que foi feita. Conectado, aqui eu vou em Databases, eu estou expandindo aqui só para a gente ver que eu já tenho o banco de dados criado aqui. Eu vou repetir o processo, mas não vou concluir. Então, clico com o botão direito em Databases e depois opção Restore Database. Aí aqui no Device eu vou procurar o arquivo BAC que eu baixei, tá carregando aqui, aquele padrão Microsoft, né? Primeiro ele trava, depois ele funciona. O que você está fazendo aí, eu tô baixando aqui a imagem pelo Docker Hub. Dei aquele comando lá, escolha a senha e tal, só para a galera ver uma outra opção também. Beleza. O Docker é bem interessante por isso, né? Pra você não ficar fazendo sua máquina sofrer. Isso. É um ambiente totalmente apartado. Você vai rodar todos esses sistemas aí, todos esses programas e tal, e aí, nada vai afetar a tua máquina. Depois você detona o container lá e já era. Ele vai subir só o necessário para rodar aquele recurso, né? É uma versão do sistema operacional capada, bem leve mesmo. Isso vai ocupar menos espaço em disco na sua máquina e vai performar melhor, né? É como se fosse um sistema operacional com o básico necessário para rodar o SQL Server. No caso aqui ele está usando como base o Ubuntu, mas é uma versão bem enxuta. Então, isso é legal pra caramba. Bom, galera, só lembrando aqui, tá? A gente vai ter que conhecer um mínimo de estrutura da nossa
da nossa máquina, né, da nossa hierarquia de pastas, para conseguir localizar onde que a gente salvou. No meu caso aqui, a minha pasta download está dentro do OneDrive. Então, eu tive que percorrer todo o caminho aqui da minha pasta user, né, meu usuário, abrir o OneDrive para chegar na pasta downloads. Então, se vocês acharem mais fácil aí jogar para uma pasta temp na raiz então fica mais fácil de localizar. Localizei aqui o arquivo selecionado, ok de novo. Ele já está mostrando para mim qual foi o último backup feito. Se eu clicasse ok, ele já iria fazer a importação para mim. Só que, como eu falei, eu já tenho o banco de dados importado, eu não vou dar ok. Então, bastaria aqui, nesse momento, eu clicar o ok, estaria o banco de dados já sendo restaurado. O processo não é muito demorado, porque o banco de dados é pequeno, como eu falei, são 50 megas, então seria esse o processo. Banco de dados aqui importado, aliás, vou expandir os objetos, tables, olha que lindo. Ele já cria aqui uma série de tabelas para a gente, e aí vou pegar aqui uma dessas tabelas, por exemplo. Uma coisa importante, interessante, é que a Microsoft ela utiliza todas as boas práticas nesse banco. Então, ele já criou os esquemas de banco, ele já criou como se fosse ali cada departamento da empresa, né? Então, tem aqui o esquema recursos humanos, o esquema pessoa, o esquema produção, né? O esquema de compras, o esquema de vendas. Então, quer dizer, a gente tem um hábito de vai criar a tabela no banco, coloca a DBO, que é o esquema padrão, né? E sai criando as tabelas tudo como ponto DBO, né? Tudo DBO. Só que isso não é uma boa prática, né? O certo é a gente criar cada tabela de acordo com a sua funcionalidade. Então, se aquela tabela vai atender recursos humanos, eu vou criar um esquema recursos humanos. Se ela vai atender a área administrativa, eu vou colocar ali um esquema ADM. Então, eu vou fazer aí, uma divisão lógica no meu banco de dados, já atendendo a minha regra de negócio. Então, só para a gente ter uma ideia aqui de quanto a Microsoft facilitou a nossa vida, eu vou dar um select aqui na tabela pessoas, tabela pessoa, então um top 1000 aqui, então, já traz tudo populado, então já tenho aí uma grande ajuda por parte da Microsoft. Eu vou tirar o top 1000, só para a gente ter uma ideia da quantidade de registros que tem. Olha lá, 19 mil registros, quase 20 mil registros. Então, banco de dados aí completinho para a gente poder trabalhar, e vai ser baseado nesse cara aqui que a gente vai começar o projeto. E aí, curtiu? Então se inscreve no canal, compartilha com a galera aí da faculdade, do trabalho, do futebol. Bora ajudar esse canal aí a crescer e espalhar mais a mensagem do universo do desenvolvimento. Valeu!